Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Podcast Não Linear. Primeiro episódio do ano de 2023, então eu aproveito para te desejar um feliz ano novo e já te antecipar. Até o final desse episódio, eu e o meu convidado vamos anunciar para você um novo projeto. Ano novo, projeto novo, então fica por aí que vai valer a pena. Quero relembrar também que o Podcast Não Linear é um podcast de conversas com profissionais, pessoas que fizeram escolhas nada convencionais. Saíram ali da carreira que estavam trilhando, de uma escolha profissional, de uma graduação, de uma faculdade, e de repente se encontraram com a sua vocação e resolveram seguir seu coração na condução de sua trajetória profissional. E também não é diferente, claro, com o meu convidado de hoje. Por fim, último recado e super importante que eu sempre faço aqui na abertura desse podcast. Todos os episódios do Podcast Não Linear são gravados diretamente do Estúdio do Bosque, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com o Miguel Netinho, que é o produtor aqui do estúdio e que está sempre preparado para te receber, para você também tirar esse projeto do papel, para você também tornar realidade isso de ter um podcast, seja pessoal, seja profissional. Tá no Rio de Janeiro, tá perto da Barra da Tijuca, vem para cá, vale muito a pena, a estrutura tá toda pronta para te receber, câmera, som, tudo de melhor qualidade para o seu projeto ser entregue ainda melhor. Dito isso, vou apresentar agora o meu convidado de hoje do Podcast Não Linear, o André, que é formado em Engenharia Civil, mas é comunicador por excelência, e eu já sinto uma pressão aqui do lado de cá, porque eu estou sendo avaliado o tempo todo como comunicador. André, seja muito bem-vindo ao Podcast Não Linear. Fala, Igor. Cara, primeiro, muito obrigado por ter me convidado e vocês vão entender que esse convite ele veio depois de alguns cafés. Muitos cafés. E tô super elogiado e lisonjeado por você estar me colocando aqui para poder falar um pouco sobre essa mudança que não foi repentina, ela começa lá atrás. E a gente entra num tema de comunicação que é um tema que eu sou muito grato por hoje estar fazendo o que eu faço. Eu sou André Lopes, sangue baiano, a alma é carioca, tô no Rio de Janeiro há 6 anos, já mudei aí por mais de 7 cidades diferentes e o mais curioso que todas têm praia, sou um cara da praia, sou um cara do mar, e vamos com tudo, mano. Eu acho que hoje a gente vai ter uma troca super rica pra gente falar não só de comunicação, mas pra gente falar sobre a vida. Perfeito, vou aproveitar para fazer uma introdução também interessante da forma como eu conheci o André. Pedrinho Salomão, que se estiver assistindo, um beijão para ele, foi o cara que nos conectou, porque ele sempre falava pro André, você devia conhecer o Igor, fazer alguma coisa com o Igor, e falava para mim, você devia conhecer o André, fazer alguma coisa com o André. Até que um dia aconteceu, a gente está aqui fazendo esse episódio. Então, Pedrinho, obrigado por apresentar o André, por trazer o André para perto, por trazer esse conhecimento dele dentro do tema comunicação e de tudo mais que a gente tem trocado daqui em diante. Vamos lá, André. Para a gente começar, a pergunta aqui que eu costumo fazer para todo convidado que vem, conta sobre as suas origens, de onde você veio, a gente já sabe que você é da Bahia, como é que tudo começou até a gente chegar no André Comunicador? Te falar que a história ela é longa, ela teve vários percalços diferentes, não é tão linear na grande maioria das pessoas, mas me fez ser o cara que eu sou hoje. Eu começo lá atrás, em 92, quando eu nasci em Salvador, Bahia, e eu venho de uma família que é de uma mãe baiana e eu venho de um pai que é mineiro. E minha irmã, ela nasce menos de 1 ano de idade, ela não tinha 1 ano de idade antes de mim e ela nasceu em Brasília. Então daí você já vê que tem um lance de ser nômade. Meus Sim. pais, eles vivenciaram muito isso ao longo de toda a sua trajetória de casal. Meu pai ele também é engenheiro civil. E aí, mais na frente, vocês vão entender que tem um quê de eu ter me encontrado nessa profissão ou ter feito essa graduação. Mas eu nasço lá em 92, em Salvador, Bahia, e com 1 ano de idade eu já faço a primeira mudança. Meus pais eles vão para Ilhéus, que é no sul do estado, e eu vivo por lá mais uns 2 anos até que eu volto para Salvador. E aí começo toda essa história do André, um André já que tem lembrança, porque antes disso eu só tenho uma lembrança através de fotografia. Uhum. Quando eu tô mais ou menos ali na 5ª, 6ª série, eu comecei a ter um trabalho voluntário dentro da escola, que eu participava, e era um trabalho do qual a gente auxiliava crianças dentro dos assuntos que a gente estava estudando, português, matemática, história, e todo mês a gente doava uma cesta básica. Então o meu papel como líder, e o nome do projeto era Camaradinhas, porque eram de acordo com os camaradas da capoeira, e eles tinham aula de capoeira dentro do colégio. Então o projeto em si era de fato eu conseguir liderar a minha sala,
a minha turma a conseguir ter uma cesta básica no final do mês. Pasmem, quase sempre saiu do bolso do meu pai. E eu Recorreu ao patrocínio. Patrocínio, sempre, sempre. E eu fiz isso durante 4 anos, que foram os 4 anos que eu vivenciei dentro dessa escola, na oficina, colégio oficina, até que meus pais, eles se mudam para Recife, e eu vou para Recife no início do ensino médio. Então, eu começo a minha percepção de vida, de entendimento de quem é o André, a partir do projeto. A partir do projeto Camaradinhas, eu consegui ter uma noção do que era o mundo. E ali foi a primeira saída da minha bolha social, de fato, porque eu nasci em uma família de classe média, do qual a gente não tinha tanto convívio com outras classes, de fato. Minha mãe, ela buscava a gente no colégio, então minha mãe, ela sempre foi voltada para o cuidado dos filhos, para o ensino dos filhos. Meu pai, ele saía para trabalhar e minha mãe ficava em casa como uma cuidadora, como uma dona de casa, uma dona dos filhos, de fato. E então eu sempre passei por isso. E ali eu me entendo como um primeiro processo do que ia se tornar o André no futuro. Hoje eu tenho consciência muito clara disso. Depois que eu fui para Recife, terminei o colégio, fui fazer a graduação de engenharia civil, muito por conta pelo ciclo de amizade que meus pais tinham. Meu pai é engenheiro civil de formação, como eu disse antes. Então todos os amigos dele, de certa forma, eram engenheiros civis. E eu me via muito dentro daquilo. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que tinha não era um dom, mas eu sempre gostava muito de matemática, física e química. E eu achava, talvez se eu fizer algo na área de exatas, vai pra mim me soar mais familiar, mais confortável. Eu caí nesse erro aí também, cara. Então... É o conto do vigário, amigo. É o conto do vigário. Isso aí é o conto do vigário. É o conto do vigário. E aí eu fiz a faculdade de engenharia civil e também, uma super curiosidade, eu sempre fui um bom aluno, sempre tive notas muito altas. Na faculdade também? Antes de entrar na faculdade, eu não passei de primeira. Isso pra mim traz uma característica muito marcante, porque o meu terceiro ano foi aquele ano assim, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Então vamos curtir, vamos viver. Só que eu não esperava que eu não passasse na faculdade, até porque a minha família em si, ela acreditava que eu fosse passar de primeira. Eu não passei, fiz um ano de cursinho, entrei, e aí também no ano que eu fiz o cursinho, eu passei em todas as faculdades, universidades que eu tinha prestado o serviço lá do vestibular, né? E aí eu entrei na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, prestei o Engenharia Civil, fiz o curso de Engenharia Civil, e no meio do curso de Engenharia Civil, eu tava mais ou menos no 6º, 7º período, Igor, que eu tava meio desgostoso, não tava curtindo, sabe? Sei. Já tava estagiando, tinha feito iniciação científica, eu dava muita aula de monitoria por conta das notas serem altas, então eu gostava muito de estar com esse contato com um aluno, uma coisa que eu sempre fiz. Ao mesmo tempo, eu voluntariamente ajudava outros alunos a passar nas universidades, dando aula gratuita de matemática, física, química. Já que eu tinha essa aptidão, eu queria doar isso pro mundo. E aí faz o link, volta com os camaradinhas. Então, esse ato de servir, ele vem carregado comigo desde então. Só que tava no 6º, 7º período, já não tinha mais tesão pela engenharia. Não tinha. Eu não tinha tesão nem de assistir a aula. O que eu gostava era de dar aula, não de assistir aula. Eu achava meio maçante. Aí você começa a ver umas matérias que você sabe que você não vai utilizar nunca, porque todo mundo fala. Concreto 3, tu só vai utilizar se você for engenheiro estrutural. Eu falei, porra, que estrutural? Não quero nada de estrutura na minha vida. Eu quero me estruturar, mano. Quanto mais estruturar, outra coisa. E aí eu fiquei muito no lance de querer aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Legal. E foi mais ou menos lá no ano de 2014, 2015 que eu comecei a estudar muito a respeito de empreendedorismo. Alguns amigos, eles já estavam entrando nesse ramo do empreendedorismo. E aí eu comecei a fazer uns cursos por fora, principalmente falando de estruturação de negócio, falando de gestão de tempo, que era uma coisa super importante para o empreendedor. E no ano que eu estava próximo de me formar, que era o ano de 2016... me deu um estalo na cabeça de falar assim, cara, eu preciso fazer uma ida pra fora, eu tenho que ir pra fora do país. Legal. E vamos abrir um parênteses. Nessa época, você que é novo e está aqui nos assistindo, talvez você não vá passar por isso na sua vida, ou talvez volte a vivenciar isso agora com esse novo governo. Mas, naquela época, a gente tinha um que era chamado de sanduíche, do qual você estudava
no país, aqui no Brasil, você passava um tempo fora em alguma faculdade, do qual você prestava uma prova e entrava, você ficava 1 ano, de 6 meses a 1 ano, e você voltava. E aí você tinha uma graduação dupla, basicamente. Uma graduação dupla. Eu não fiz isso. Eu falei, cara, não vou fazer, não quero, vou ter que fazer uma prova, vou morar em outro lugar, tô aqui, tô bem. E fui levando com a barriga sem querer fazer, todos os meus amigos indo, uma galera indo. E aí, quando foi no final do meu curso, lá no finalzinho de 2015, entrando no meu 9º período, no início de 2016, me deu essa vontade de fazer uma viagem pra fora, só que eu não podia mais, por conta do tempo que eu tinha de universidade. Eu já tava no 9º período, só que eu já tava no 9º período avançado. Eu já tinha feito muita matéria pra frente. Minha grade horária, ela já é uma grade que ultrapassava 85% da carga horária total. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer algo, não tinha como fazer via faculdade. E aí eu descobri a ESEC e eu fui fazer um trabalho voluntário no Peru para ensinar crianças e jovens sobre empreendedorismo que eu estava estudando e liderança pessoal. E eu falei, vambora, vou fazer esse negócio e vamos que vamos. Ali foi o meu primeiro contato, de fato, com o ensino para jovens, porque todo o ensino que eu estava fazendo desde então não eram crianças de 10, 12 anos, eram pessoas que primeiro queriam passar na faculdade, então tinha na sua faixa etária de 18, 19 anos, e com alunos de graduação nas monitorias, que tinham na faixa de 22, 23. E ali foi o primeiro contato que eu tive com criança também. E ali eu percebi o que era educação. Foi nessa viagem, foi nesse momento de vida, em 2016, e quando eu falo isso eu fico todo arrepiado, que eu tive o contato de fato com a essência do André. Legal. Qual era... E eu não gosto de utilizar muito a palavra propósito, mas qual era a estrutura básica que o André ele veio para doar para o mundo? O que eu gostava de fazer e como que eu levava isso adiante? E foi ali que eu descobri. Não foi na monitoria, não foi nos ensinos voluntários, não foi no Camaradinha, foi na minha viagem para o Peru ensinando empreendedorismo e liderança pessoal. Legal. Quando eu volto, eu me formo. No final de 2016, eu já estagiava numa construtora. A construtora, ela me incluiu no quadro de engenheiros, então eu passei a ser o engenheiro da empresa, ainda em Recife, só que aquele momento de 2016, 2017, a gente estava no momento de Lava Jato, era um momento da época política do país, e a minha empresa ela estava nesse quadro aí de empresas que estavam dentro da Lava Jato, então Recife ele não era mais um polo de obras, de projetos de engenharia, e com isso eles me ofertaram uma ida pra fora, pra África. Aí eu falei, cara, não. E eu sempre fui um cara de pau. Essa é a realidade. Quando eu falava assim, não faz parte de mim, não faz parte de mim. Não tem quem me faça. E eu falei, não quero ir. Conversei com o RH se existia alguma outra possibilidade. E eu sabia e tinha mensurado do possível risco de ser demitido antes mesmo de talvez ter me tornado engenheiro. Só que eles conseguiram uma vaga no Rio de Janeiro. E a vinda para o Rio de Janeiro era uma vinda de concretização de um sonho. Legal. Porque eu sempre tive o desejo de morar no Rio de Janeiro. Eu sempre gostei da cultura carioca. Antes de tu falar do Rio, eu queria só trazer um passinho para trás. Porque aí a gente vai abrir a página Rio de Janeiro daqui a pouquinho, porque eu acho que ela cabe a página Rio de Janeiro não por ser a minha cidade, mas cabe um episódio especial aqui dentro desse episódio. Mas uma coisa que eu queria falar sobre a reflexão que eu faço a partir da tua, e eu já trouxe esse ponto aqui em alguns outros episódios, eu tive uma formação muito parecida com a tua, né? Eu sou engenheiro químico de formação, e também tive esse chamado, vamos dizer assim, a vocação durante a graduação, fazendo atividades que não tinham nada a ver com a graduação. E aí eu quis dar essa interrupção rápida, porque eu acredito que vale a pena para a nossa audiência. Uma vez que a gente fala o tempo todo de não linearidade, de carreiras não convencionais, de transição de carreira muitas das vezes, vale a gente falar sobre a nossa experiência do que funcionou. Acho que essa é uma das grandes missões do podcast Não Linear, quando eu paro para refletir sobre o quanto ele contribui para o mundo. E aí eu quero só trazer o meu para depois falar sobre a lição que eu aprendo te ouvindo e também aprendo a partir da minha perspectiva, da minha experiência. Sou engenheiro químico de formação, já contei aqui em outros episódios, só que diferentemente do André, num lado parecido, no outro diferente. Eu não era tão bom aluno, isso é diferente, ele falou das notas dele muito boas. Do outro lado parecido, porque eu estava conseguindo acompanhar ali
quase que a minha periodização correta. Eu atrasei pouco a minha formação e atrasei muito por conta de um intercâmbio que eu fiz que foi definitivo, assim, em termos de vida, principalmente profissional. Durante o meu intercâmbio, e eu não fui nessa graduação sanduíche, eu fui no programa Ciências Sem Fronteiras, que é quase contemporâneo desse período aí da nossa graduação, eu me formei em 2017, a gente teve a oportunidade, muita gente na faculdade onde eu estudei, na UFRJ, teve a oportunidade de visitar, de viajar é ótimo, né? Mas viajar para outros países e concluir o ano da sua graduação lá nesse outro país. No meu caso, foi na Austrália. E durante a minha experiência na Austrália, assim como o André trouxe a possibilidade dele viver uma experiência no Peru, eu também tive a possibilidade de viver, dar aulas para pessoas lá fora, e no meu caso foi de português. E é muito engraçado porque dentro da minha história pessoal, e eu gostei quando você falou de não usar isso como propósito, mas quase como essência, quase como uma estrutura inegociável, eu sempre fui o aluno dentro da escola que era o melhor aluno. Só que eu era o melhor aluno, e muito claro, por estudar, por ser disciplinado e por gostar muito da escola onde eu estudei, e eu usava aquilo como uma ferramenta, como uma possibilidade para ensinar a matéria da escola para as outras pessoas. E era definitivamente o lugar onde eu mais gostava de estar durante a minha formação na escola, durante a minha formação no ensino fundamental e médio ali. Na faculdade eu não conseguia exercer tanto esse lugar porque eu não acompanhava de forma tão brilhante assim as matérias, mas eventualmente conseguia. E aí lá no intercâmbio eu me vi de novo nesse lugar, só que ensinando português. E aí eu paro para pensar o seguinte, quando eu estava dando as aulas de português, acredito que a mesma coisa com você quando estava lá no Peru ensinando empreendedorismo e liderança para essa galera, você começa a sentir o teu coração bater mais forte. Você começa a dizer assim, é isso. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. E eu tinha na minha cabeça, num dado momento, durante meu ensino fundamental, que eu ia ser professor. Eu não sabia como exatamente, porque eu não queria ser professor de colégio, não era algo que batia tão forte assim, mas eu queria estar nesse lugar de ensinar um conteúdo, de doar conhecimento e, de alguma forma, viver disso. E aí você falando conectou muito com a minha história nesse ponto. Quando eu estava lá na Austrália ensinando português, eu me via muito nesse lugar de, cara, eu estou fazendo o que eu gosto. Eu sei lá na frente, profissionalmente, que eu deveria estar mais perto disso do que de um reator químico da engenharia que eu aprendi durante a minha formação. E aí o ponto que eu quero trazer para você, depois dessa reflexão e da analogia entre a minha trajetória e a trajetória do André, é o seguinte. Se você está hoje na faculdade ou se você já está no mercado, mas não está muito seguro do que você vai fazer profissionalmente, experimenta. Esse é o ponto. Acho que é tão simples quanto isso. A gente tem hoje um mundo de possibilidades para você viver algo diferente daquilo que a graduação tradicional está te propondo ou que o mercado de trabalho tradicional está te propondo, que você pode se oportunizar para experimentar. E, de repente, no experimento, se vê dizendo, cara, é isso. Eu não sei como é que eu vou monetizar esse negócio porque a gente precisa sobreviver. Sim. Mas é isso. E aquilo vai alimentando dentro de você a força que você vai precisar, de repente, para fazer uma transição ou para, paralelamente ao que você está fazendo no mercado profissional, fazer também o que te dá prazer, o que te dá essa satisfação. Então, eu quis trazer esse ponto rápido porque a tua reflexão, além de conectar muito com a minha história, traz uma lição muito importante para quem está ouvindo a gente. Se você quer abraçar o novo, testa primeiro. Testa primeiro. E eu acho que vai também uma super sugestão que isso aconteceu comigo durante uma caminhada já de pelo menos uns 8, 9 anos. Eu no início tinha medo de testar as coisas. Uhum. Mas ao mesmo tempo a coragem ela falava muito mais alto. Eu queria ver o que ia acontecer. E aí foi algo que meio que aconteceu e veio. Deixa eu me testar, deixa vir, deixa rolar. E isso eu trago de sugestão pra você, porque muitas vezes você pode estar ouvindo o André, pode estar ouvindo o Igor, a gente falando que a gente, num experimento que a gente fez fora, você não precisa estar fora pra fazer experimento, você pode fazer dentro de casa, inclusive. Bateu a essência, mas não necessariamente essa essência ela vai vir de forma muito rápido. E aí é o que eu falo, a importância da gente testar vários mundos. Sim. A gente não é um único. Você tem vários eus dentro de você. Então, o grande lance é você começar a testar, se você achar que é necessário, outras portas, outros caminhos, abre possibilidades, abre espaços. Quer ver uma coisa que poucas pessoas fazem, Igor? Conversar com pessoas que pensam diferente de você. Nossa, cara, sai da sua bolha, Sim. sai do seu grupo de amizade, Sim. vai para um bar sozinho, conversa com uma pessoa nova. Total. Você já fez o experimento de você ir pro cinema sozinho? Tem gente que vai falar, cara, isso é impossível. Coisa de maluco. Não tem como, é coisa de maluco, eu não consigo.
é muito importante você aprender também a se dar dentro no seu individual, olhar para dentro o tempo todo. Com certeza. E aí tem um grande lance também, que isso me pegou durante muito tempo, logo quando eu chego no Rio de Janeiro... Aí voltamos para sua vida ao Rio. E aí voltamos pro Rio de Janeiro. E logo quando eu chego no Rio de Janeiro, eu já era tido como um cara meio generalista. Eu nunca fui técnico. Eu fiz engenharia civil, e muitas pessoas, elas levam, depois da formação, por um caminho de técnico, de ser um engenheiro de projeto, ou de ser um engenheiro de pavimentação, falando do mundo de engenharia civil, tá? E eu nunca fui esse cara. Não é tanto que na época do meu estágio, eu apagava incêndio. Eu era comercial, eu era projeto, eu era administrativo, eu era arquivo. Então eu fazia um pouco de um tudo. E quando eu me formo e venho para o Rio de Janeiro trabalhar com obra, que para mim era uma coisa super nova, porque meu estágio não foi em obra. Para quem é da engenharia civil sabe o que eu tô falando, e quem não é da engenharia civil se imagina na sua profissão, você indo para uma área do qual você não estagiou, do qual você não vivenciou, ou seja, um mundo completamente novo, porém, você tem responsabilidade. Sim. E você é cobrado por aquilo. E aí, quando eu chego ali, naquele universo, daquele mundo, eu me sentia como uma pessoa extremamente generalista. Eu não me sentia uma pessoa técnica. Eu me sentia uma pessoa de pessoas. Sim. Eu gostava da relação, eu gostava de saber do cara, eu gostava de ouvir o encarregado falar, eu gostava de ouvir as histórias do mestre de obra, eu gostava de ir para o campo para olhar como que as pessoas faziam o serviço, não que eu fosse fazer o serviço, mas para mim era importante para eu poder mensurar algumas coisas que eram essenciais para o meu trabalho, para eu, inclusive, dar qualidade de tempo para o meu funcionário. Então, quando eu chego no Rio de Janeiro, eu era recém-formado e eu tinha acabado de receber uma equipe de 200 pessoas diretamente ligadas a mim. E essas pessoas respondiam a mim. E para quem é de engenharia civil e para quem é de obra, vai entender o que eu estou falando. E aí, pega o fio da meada que você vai entender exatamente onde eu vou chegar. Toda sexta-feira, em obra, e aí no corporativo muitas áreas fazem isso também, a gente chama de DDS, mas é como se fosse um encontro com todo mundo, do qual a gente dá uma diretriz para aquela semana que vai iniciar e a gente faz um fechamento da semana que passou. Então é como se fosse uma reunião com todo mundo, só que imagina numa obra com 200, 300 pessoas. Então, numa sexta-feira, eu recebi uma ligação de um colega meu, e era ele a pessoa responsável de apresentar esse DDS. Ele era como se fosse um par meu lá dentro da obra, dizendo que ele não ia chegar a tempo se eu poderia apresentar. Aquilo ali foi o pânico, meu amigo. Eu já tinha dado aula para 40, 50 pessoas em monitoria, mas beleza, tranquilo, todo mundo sentado, sala de aula. 200 pessoas em pé, com capacete na mão, e eu na frente, como se fosse uma palestra. Cara, aquele foi o meu pânico da minha vida. Aquilo ali foi o momento de maior loucura que eu fiz e de maior temor que eu senti. Me deu uma crise de ansiedade, eu perdi saliva. Cara, uma pizza debaixo do braço, um negócio absurdo. Eu não me esqueço, eu tava com a camisa azul social clara, que ficou toda azul marinho. Azul marinho. Ficou azul marinho aqui debaixo. Um negócio muito louco que eu senti na minha vida. Meu rosto ficou muito vermelho, que eu tendo a ficar vermelho. Depois que eu saí daquele encontro, daquela reunião que durou 2 minutos. Mas tu conseguiu conduzir, apesar de todo o máximo possível que deu pra falar, falei em 2 minutos. E 2 minutos de fala é pouco tempo pra quem tá nos assistindo. Cara, eu saí dali e falei assim, eu tenho que mudar minha comunicação. Legal. Eu não posso ser bom de me comunicar só com uma pessoa. Eu tenho que ser bom de me comunicar com todas as pessoas. Legal. Eu não posso sentir pavor de falar para um diferente tipo de público. Eu não posso sentir medo de enfrentar uma situação que não seja confortável a mim. O que eu faço? E aí foi quando me deu o start de procurar vários cursos, não só de comunicação, mas cursos de técnica de oratória. Legal. E eu mergulhei nesse caminho. Falei, cara, é isso que eu preciso. Talvez essa seja o grande déficit de habilidade que eu tenha e que eu vejo que muitos aqui junto comigo têm. Sim. E eu comecei a mergulhar muito em 2017 no mundo da comunicação em ferramental de oratória. E aí passou, estudando muito a respeito disso. Saio da engenharia civil depois de mais ou menos 2 anos. Na realidade, eu saio da construtora trabalhando diretamente com obra. E aí vou para uma consultoria de engenharia civil.
E aí foi nessa consultoria que me deu uma bagagem enorme de comunicação, porque eu era a pessoa responsável a apresentar o projeto em audiência pública, eu era responsável a apresentar o projeto para todo tipo de investidor. Então me deu uma bagagem enorme de apresentação para diferentes tipos de públicos. E eu fiquei 2 anos trabalhando nessa consultoria, o que foi para mim uma grande escola, porque a gente não tinha recurso, era praticamente o exército de um homem só, e continuou esse exército mais na frente. E quando eu saio da empresa, eu abro a minha primeira empresa de comunicação, que foi a Creative Curso. Foi uma empresa que era lá focada em treinamento de comunicação. Um breve momento, ela teve alguns outros serviços prestados de habilidades comportamentais, como escrita criativa, como gestão emocional, inteligência emocional, como produtividade. Então, a gente teve alguns outros professores que incorporaram a grade de ensino, mas o carro-chefe era a comunicação. A Creative, ela vem, de fato, para o mundo para ela conseguir mostrar para as pessoas que essa habilidade ela não é um dom, é uma habilidade que ela é treinável e que a gente consegue ao longo do tempo e de estímulos, e a gente precisa reconhecer esses estímulos ao longo da nossa vida, que você pode ser um bom comunicador. Legal. Todo mundo tem um quê de comunicador dentro de si, comunicadora dentro de si. Basta a gente saber utilizar e potencializar esse eu comunicador para fora. Perfeito. Sempre começa de dentro, nunca começa de fora. E por isso que a Creative ela não nasce como uma empresa de oratória. Porque a oratória é a técnica, é a ferramenta. É o palco, praticamente. É o palco, é como você fala bem. A comunicação, ela englobe tudo. Sim. É comunicação não verbal, comunicação verbal, comunicação visual, comunicação escrita, comunicação não violenta, comunicação empática, comunicação afetuosa. Então, existe uma gama de comunicações que você pratica ao longo do dia e que é necessário você aprender a ser assertivo, eficiente e claro, não só para você, mas para quem você se comunica. Sobretudo para ele também. Né? Sobretudo para ele. E aí, quando eu me vejo dentro desse mundo do empreendedorismo, para mim, eu me remeto muito àquele André que viajou para ensinar empreendedorismo. Cara, para mim, eu tava fechando o ciclo do empreendedorismo. Obviamente, esse ciclo ele se continua, ele se perpetua, mas para mim eu tava fechando aquilo que eu tinha, aquela fisgada da vontade, ela só veio à tona depois de praticamente 4 anos. Porque antes de eu, de fato, empreender, eu trabalhei como CLT. Sim, sim. E trabalhou num mercado mega tradicional. Mega tradicional. E dos mais antigos que a gente vai ter no mundo é a engenharia civil. E aquele que foi da minha formação. Sim. E depois eu abro o estalo e falo assim, não quero mais tocar nisso. No início, a minha família não entendeu. Sim. Isso tá é um maluco, fato. André tá maluco. Não. Vai pro cinema sozinho. Sempre fui um André aventureiro. Pra minha família foi assim. Desde quando eu fui pra fora morar no Peru, era um André aventureiro, né? Muito corajoso, faz o que quer. É um menino danado. Na Bahia, Na Bahia fala danado. Assim, arretado. E aí, eu nunca tive esse medo do novo. Pra mim, sempre foi uma vontade muito forte de abrir a porta e não reconhecer o que estava fora dela, ou seja, sair da zona de conforto. E eu me aventurei, de fato, saindo desse mercado tradicional, do mundo corporativo, da engenharia de fato, e eu vou para um mundo que é um mundo que tem nada a ver com exatas. Eu quero falar sobre esse mundo agora, porque assim, eu tô te ouvindo, e aí um ponto que eu acho que provavelmente quem está ouvindo, assistindo a gente também pode ter refletido. Eu penso muito sobre esse lugar da comunicação que a galera traz para a oratória, que dá esse estalo de, porra, tô diante de uma plateia para trazer um conteúdo que nem sempre é o conteúdo que eu domino, eu sou autoridade para falar, mas circunstancialmente ali eu sou a melhor pessoa para tratar o assunto e tenho essa responsabilidade, que foi exatamente o que aconteceu com você. E aí você se viu diante dessa situação e nessa dor de tenho que ir lá apresentar, fazer a reunião de 2 minutos de sexta-feira para um público que é o público que está trabalhando aqui na obra, diante dessa dor, você viu tudo que a comunicação causa em quem, vamos usar o termo popular, tem vergonha de falar em público. Aí você reconhece essa dor, sente na pele literalmente, sua frio e vai estudar. 2017, que foi o ano que você trouxe. Beleza. O André, então, ele, na prática, está provando para mim que comunicação não é só dom. 0 dom. Pode haver alguém ali que nasceu com um pouco mais de habilidade, um pouco menos, assim como qualquer
qualquer habilidade, um jogador de futebol, a gente vê que tem um jogador que nasceu um pouco mais habilidoso, mas o outro vai compensar no treino, por exemplo. Mas vamos voltar. Então o André, ele sentiu aquela dor, de repente ele foi treinar, estudar, trabalhar em cima do tema comunicação, ali naquele mesmo ano, até que ele saiu do mercado que ele estava para empreender com aquilo que ele aprendeu, que é a comunicação. Onde foi o estalo que levou o André, que num momento foi envergonhado para falar em público, eu vou trabalhar com isso, ensinar outras pessoas a se comunicar melhor? O que bateu em você de falar assim, tem mercado nisso e eu quero contribuir para o mundo dessa forma? Teve algum momento que você diria, foi essa vivência, foi essa dinâmica, foi uma apresentação que eu fiz que foi muito melhor do que aquela da reunião? Quando foi que isso virou essa chave dentro de você e você falou, cara, agora eu vou para dentro do mercado de comunicação? Boa, maravilha. Teve alguns momentos que foram acontecendo ao longo da minha história, principalmente trazendo esse aspecto mais profissional, de 2017 para cá. Eu tive, obviamente, como eu falei, um pavor enorme de falar aqueles 2 minutos no DDS de sexta-feira, porém eu nunca tive medo de falar em reunião. Uhum. Eu nunca tive medo de confrontar uma ideia que era divergente da minha e eu sabia que eu estava certo. Ou eu nunca tive medo de falar para a pessoa que ela estava certa, que eu precisava olhar sobre a minha visão em determinado assunto. Eu nunca fui um cara 100% introspectivo. Eu também nunca fui um cara 100% extrovertido e explosivo. Uhum. São coisas diferentes, mas que levam a ser uma pessoa muito mais comunicativa. Você era mais na tua ou médio ali? Eu era médio, eu falava com todo mundo, eu gostava de ser o parceiro, boa praça, exatamente. Eu sempre fui o cara parceiro da galera. Só que, a partir do momento que eu saio dessa história, desse ciclo de trabalhar em construtora, e eu passei por obra, passei por comercial, eu vivi um mundo trabalhando também dentro, por exemplo, de prefeitura, com outros projetos públicos, que eu entro na consultoria e que a partir de então eu era a pessoa que tinha voz a falar, as pessoas começavam a me reconhecer como uma pessoa que se comunicava bem, que falava bem na frente do público. Você passou a ouvir isso de feedback, também. Eu passei a ouvir isso sem pedir esse feedback. Legal. As pessoas falavam sobre isso. E foi nesse mesmo momento de 2018 e 2019 que eu fui fazer um curso de comunicação e oratória no Rio de Janeiro, uma empresa super famosa, e que eu me formei nessa empresa, e essa mesma empresa ela me chama para ser professor de oratória dela. Só que eu tava dentro da consultoria. Eu não me via trabalhando em 2 lugares diferentes. Uhum. Só que eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou treinar para ser professor. Eu vou fazer o curso de professor deles. Uhum. E aí fiz esse curso de professor de oratória e eles me deram um certificado, ou seja, eu era apto a me tornar professor dessa empresa. Só que essa empresa, eu comecei a olhar ela com vários defeitos de temas de comunicação que eu não acreditava, o André não acreditava. Eu nunca enxerguei comunicação começando de fora para dentro. Sim. Eu sempre enxerguei comunicação de dentro para fora. Como que eu me olho? É como se fosse uma sessão de terapia mesmo, você se olhar para dentro, porque você abre várias cicatrizes e elas são muito difíceis. Você abre feridas e elas são difíceis de serem cicatrizadas. E comunicação é isso. Total. Você vai passar por vários bloqueios e esses bloqueios, geralmente, eles vão vir através de um trauma. Você tinha um? Eu tive um. Só que eu tive um com um grau de consciência muito rápido e prático que já me levou para uma ação comportamental de correr atrás de cicatrizar. Sim. Porque seria muito cômodo você nunca mais falar em público. Vamos esconder atrás do computador exatamente. E é isso. Tem muita gente que faz isso, sim, Igor. Isso é corriqueiro. Sim. A pessoa ela pega aquele trauma, um certo bloqueio que é decorrente de um medo ou muito provavelmente de um estímulo negativo que foi gerado, e aquilo ali vira uma trava. E essa trava ela não vai ser levada adiante se ela não for cutucada. Sim. E muita gente faz isso. E hoje, quando eu presto minha mentoria individualizada, a gente cutuca a ferida. É o que eu falo para as pessoas. Tem que ser desconfortável. Sim. Se você tá aqui, é para eu tocar no seu desconforto. Viver no conforto é muito elegante, é muito gostoso, é prazeroso. Sim. Mas viver no desconforto é que faz você crescer, é que faz vir a mudança. Então, foi a partir desses momentos, respondendo sua pergunta, durante a minha jornada profissional, as pessoas começaram a vir falando. Pô, André, tu se comunica bem, tu fala bem em público, vem cá, apresenta tal coisa, vem cá, fala em tal reunião. Depois que eu fiz, obviamente, esse treinamento para professor, me senti muito preparado de estar na frente de um público,
de fato, de ter essa responsabilidade de ensinar. E aí eu falo que a minha essência, ela não é ser um comunicador, mas ser um educador. E quando a gente fala de educação, a gente tem que ter, de fato, noção que a gente está levando uma informação para fora da qual você acredita, e o que você acredita precisa ser verdadeiro, não só para você, mas para o mundo, para a gente não fazer o que tem acontecido muito, que é espalhar fake news à vontade, Sim, desinformação, empreendedor de palco. Então, eu sempre tive essa preocupação de estudar muito antes para depois cair para campo e falar e educar. Então, eu digo que a minha essência sempre foi educador. É o que eu gosto de fazer. E aí foi um mundo que hoje em dia eu permeio por ele já tem 3 anos e meio. Legal. E aí, como você permeia por ele? Porque você trouxe a Creative, treinamentos, eu queria que você entrasse no detalhe do que foram, nesse tempo de vivência, desses 3,5, 4 anos de vivência dentro do mercado de facilitador no tema comunicação, o que você já fez? Nossa! O que você não fez? Vamos começar por aí. Começar a falar do que eu não fiz. Mas a Creative, ela nasce lá em 2019 e a gente tinha a ideia, eu com uma antiga sócia da Creative, que também era uma professora de oratória e comunicação, a ideia era fazer só presencial. Uhum. E a gente fez 3 turmas no presencial. E quando a gente estava abrindo uma 4ª turma, que foi lá em março de 2020, e era uma 4ª turma que a gente chamava de imersão em oratória e escuta, que a gente se preocupava com essa habilidade, daqui a pouco eu chego nela, guarda, segura, que você vai entender que escuta tem tudo a ver com comunicação. E a gente tinha essa imersão que era o nosso, como se fosse o porta de entrada da Creative Curso. E eram 4 dias no presencial, 12 horas totais, a gente tinha feito 3 turmas, quando a gente abriu para venda para março, veio a pandemia, e a gente teve, obviamente, devolver o dinheiro para todo mundo, até porque a gente não sabia quanto tempo ia tornar, e a gente viu que a gente está nela até hoje. Sim, a quarentena que nunca acabou. Quarentena que nunca acabou. E aí a gente teve que entrar no mundo digital, e era um mundo que eu tinha muita vontade, mas essa outra professora sócia, ela não tinha. Ela tinha um certo bloqueio, uma trava de entrar nesse mundo digital. E aí eu me aventurei, só que eu me aventurei só. Porque a partir do momento que a gente abriu a primeira turma, ela saiu da Creative. Ela não quis mais estar ali dentro daquele mundo. A primeira turma do digital. Do digital, sim. que foi em abril de 2020. Então eu fiquei 1 mês estruturando basicamente o que seria todas aquelas ferramentas que a gente trazia pro presencial, pro digital, que você sabe que muda. Sim. A forma de contato, a interação com o público, a conexão que é criada, como que a pessoa aprende, tudo isso muda. Então a gente precisou fazer uma adaptação, que na realidade não foi a gente, fui eu. Eu fiz uma adaptação pro digital, abri a turma, carrinho, vambora, vendi. E aí, desde então, a Creative ela passou a ser uma empresa 100% com treinamentos digitais. Isso aconteceu em 2020 todo. A gente abriu várias turmas. A gente não, eu, né? Tô falando a gente Creative... Creative André. É Creative André. E a gente abriu várias turmas, a Creative abriu várias turmas, todas elas focadas em comunicação. Tiveram 3 turmas de inteligência emocional com a Cíntia, uma grande parceira. Cíntia, se estiver assistindo a gente, um beijaço. Ela é muito parceira minha, de fato, virou uma amiga. A gente abriu algumas turmas também com o Bruno, com escrita criativa. Foi muito interessante, era uma outra vivência. Inclusive, eu fiz a turma dele, para mim foi ótimo. E entra no ano de 2021 com a maior loucura e reviravolta da minha vida. Que ali eu fui convidado, de fato, a trabalhar numa multinacional, na Ambev, como gestão de projeto de inovação. Então, eu era especialista com alguns projetos de inovação da companhia. E eu continuava com a Creative. E eu continuava dando aula. Só que foi nesse ano de 2021, vulgo 2 anos atrás, que foi o ano que a Creative ela sai do seu modelo B2C, que eu não abri nenhuma turma, até porque eu não tinha tempo para fazer isso, mas ela entra no B2B com muita força. Até para quem está ouvindo, se não conhecer o termo, o que é B2C e B2B? B2C é quando você presta um serviço para um cliente final. No caso, eu prestando um serviço para o Igor. No B2B, você presta um serviço para uma empresa. Perfeito. Então, as empresas, elas contratavam a Creative para a gente prestar algum tipo de serviço de treinamento e desenvolvimento com foco em comunicação. E foi nesse momento que a empresa ela pivota 100% das suas forças, até porque era um exército de um homem só, essa pessoa que está aqui vos falando.
E eu tomava conta de tudo. Eu que criava toda a metodologia de ensino, desenvolvimento de aula, todos os treinamentos. Eu que fazia tudo dentro da Creative. E as empresas começaram a procurar. Uhum. Só que não era um procurar do André ir atrás ativamente do cliente. O cliente vinha até o André. Legal. O que era muito louco, porque a indicação começou a se escalonar de uma forma que eu muitas vezes não conseguia atender. Outras tantas conseguia atender. Então, 2021... ele se finaliza com um ciclo que o André atendeu 100% do B2B, ou pelo menos os 80% das propostas que eu recebi eu consegui atender, e ele trabalhava paralelamente numa outra empresa que ele tinha acabado de construir e na Ambev. Então foi o meu ano mais caótico do mundo, mano. Volume de trabalho lá no talo. Volume de trabalho no talo. E ainda trago essa sugestão pra você, se você quer viver isso, vai com calma. Vai com calma, que pode chegar a níveis aí que o seu terapeuta, a sua psicóloga vai precisar te tratar. Mas não tem problema algum. Se quer passar por isso, segue adiante. Sim. E o nível de trabalho era extremamente exacerbado. Não é o nível de trabalho que o André prioriza. Eu gosto de ter um tempo de qualidade, eu gosto de refletir, eu gosto de estudar, eu gosto de pensar, eu gosto de ler. E para isso você precisa muito de um ócio criativo. E eu me dei muito um luxo desde o início da Creative de treinar esse meu ócio criativo, de abrir os horizontes, de estudar outras possibilidades, de olhar para outros mundos, porque de fato isso traz a bagagem do que é comunicação. Não é você saber falar sobre tudo, mas é você ter uma percepção própria daquilo que está ao seu redor. Claro. E quanto mais conteúdo, melhor. E aí, esse ano de 2021, ele finaliza com a saída do André da Ambev, então foi um tiro curto. Foi de um ano, praticamente. Foi de um ano, fiquei num ano na empresa e eu volto a trabalhar 100% na Creative, e aí a Creative ela volta a ser uma empresa com foco central no B2C e com algumas entradas de B2B. Legal. Nunca foi o meu foco ser 100% em company. Sempre o meu foco era relacionado à pessoa. Legal. E isso eu levava muito para dentro das empresas. Hoje, se você quer fazer um treinamento e desenvolvimento de comunicação, você tem que colocar como protagonismo não a necessidade da empresa, mas da pessoa. Sim, até porque cada um vai ter a sua, cada um vai ter seu trauma, cada um vai ter sua dor, cada um vai ter a sua experiência negativa com comunicação, cada um vai ter seu berço de casa de se a comunicação foi incentivada ou foi freada. Se ela ouviu assim, pô, quer ver uma coisa que me incomoda quando eu tô num restaurante vendo, por exemplo, quando uma família não deixa que alguém faça o pedido na mesa. Porque você não está treinando ali a comunicação. Quantas pessoas, por exemplo, a gente acabou de passar pelo Natal, a gente já conversou sobre isso, chega naquela tradicional festa de final de ano, amigo oculto não consegue se expressar, não consegue dar o presente. Aí já vira aquele, meu amigo oculto é o André, quero sair daqui rápido, joga o presente na mão do André e sai correndo. Então cada um vai ter o seu, não é a empresa que... A empresa vai ter sua necessidade de comunicação, com toda certeza. A sociedade tem, senão a gente não teria guerra. Sim. Mas cada indivíduo vai ter a sua. E o grande lance, quando a gente fala de in-company, é a empresa ela conseguir perceber e agrupar esses níveis de entradas de percepções próximas para a gente falar sobre o mundo de comunicação. Legal. Que é o que eu falo para todo mundo. Situações diferentes, com públicos diferentes, há necessidade de comunicações diferentes. Então, se eu coloco em um treinamento in-company que já fiz, eu acho que vale muito a pena também, a depender da estratégia da empresa, de colocar CEO, diretor, gerente, com colaborador, com pessoal analista, técnicos, a gente precisa ser mais abrangente possível. Sim. Se eu vou dar um treinamento de comunicação para liderança, é outro ritmo. Se eu vou dar um treinamento de comunicação só para especialista de determinada área ou de determinado departamento, é outro ritmo, é outro direcionamento. Uhum. Então, tudo isso precisa ser estudado de acordo com a pessoa. Perfeito. Aí, da tua experiência, então, para a gente fechar, do que você já viveu, principalmente com a Creative, né? Treinamento em company, B2B, principalmente dentro do tema comunicação, mas às vezes trazendo um tempero de liderança, Sim. um tempero de algum tema específico. Treinamento B2C para turma, coletivo. Mentoria. E tem um podcast aí também no meio desse caminho. Já rolou também. Você também tem experiência com podcast? Tenho experiência com podcast, que foi no mesmo ano de 2020. Então, assim, janeiro de 2020 foi o ano mais louco, né? Eu tava abrindo uma segunda empresa, que era com tema de diversidade e inclusão, e por isso que eu falo que vale a pena você percorrer por vários assuntos. Eu fui convidado a participar de uma bancada com um assunto comportamental, habilidades comportamentais, de um podcast, do Insider Podcast, que ele finalizou no final do ano passado. Então, a gente ficou 2 anos também trabalhando com eles. E aí, foi
muito bom para eu poder entrevistar uma gama de profissionais maravilhosos em diversos temas. Para mim foi como se fosse um MBA sem precisar pagar. Não, essa é a melhor parte do podcast, é você fazer um MBA pós-graduação aqui sentado. Maravilhoso. Tipo, você aprender sobre saúde mental, sobre felicidade. A gente falou sobre inteligência positiva, vulnerabilidade. Então, a gente falou sobre vários temas que percorrem habilidades comportamentais, sempre com um especialista. E aí, para finalizar sobre o André da Creative, que hoje ele finaliza também, e a gente vai trazer talvez mais para frente a respeito disso. A Creative ela foi uma empresa de fato focada em treinamentos presenciais e online para o B2C. Ela foi uma empresa focada em company, que era o B2B, muito com o tema de comunicação. E como você trouxe, dava uma boa pincelada de liderança, principalmente se eu falava com a liderança. Eu prestei alguns serviços para empresas com foco em liderança, que aí o meu ritmo é muito mais pé na porta, era cutucando a ferida. E eu digo que a Ambev, para mim, foi uma grande escola para eu poder levar muito conteúdo de liderança para as empresas, porque eu estava presenciando aquilo na prática e eu tinha um caderninho de anotação do que falar e do que não falar, ou de exemplos vivenciados por mim para eu levar para as empresas ou levar para os meus alunos. E o ano de 2022, que foi esse último ano, foi a abertura de porta para as mentorias. Legal. Eu fui muito procurado para dar mentoria individualizada. Não eram mentorias em grupos, mas eram mentorias focadas na necessidade do cliente. E eram mentorias e ainda são mentorias que são muito focadas na sua comunicação de dentro para fora. Eu quero falar sobre a mentoria exatamente agora. Desculpa te interromper, mas a minha pergunta ia ser essa, porque a gente já se conhece aí até relativamente há pouco tempo, mas numa intensidade bem legal. Desde setembro do ano passado que a gente começou a trocar. Mas eu entendo hoje que teu carro-chefe, em termos de ocupação e em termos de dedicação, não só de tempo, mas de estudo, são justamente as mentorias. E aí, eu agora, tal qual alguém que está ouvindo a gente, acabei de sentar aqui e falar assim, André, me mentora em comunicação. O que você vai fazer? Boa. É um processo, é uma jornada, né? Eu acho que a mentoria, primeiro a gente passa... Eu sempre falo que as primeiras aulas são diagnósticos. Legal. Os primeiros encontros são encontros de conexão e são encontros para eu entender quem é a pessoa, quem é o Igor, quem é a pessoa que está aqui junto comigo. E aí eu faço vários questionamentos. Por exemplo, vou trazer alguns para vocês aqui. Você sabe uma situação que você vivenciou do qual você se sentiu desconfortável de falar na frente do público? Pô, eu sei. Eu não tive uma reunião tipo a sua, não, mas eu já tive situação de estar desconfortável na frente do público. Na escola, não. Na escola, para mim, era muito natural. Inclusive, eu era aquele aluno que apresentava os trabalhos, gostava de estar nesse lugar, mas na faculdade, muitas vezes. Porque eu não me sentia no domínio da matéria. Para mim, era o que mais doía. Eu sentia que eu era um aluno mediano ali na faculdade, estudava bastante para passar, e aí, de repente, pegava uma matéria que eu não estava muito legal, não estava entendendo muito bem, e caía para mim ter que apresentar porque eu gostava de falar. Acho que a real é essa. E ali era muito desconfortável para mim. Quando era uma coisa muito técnica, muito reator, reação química lá dentro, para mim era uma dor. Essa me deixava desconfortável. E aí essa pergunta, muitas vezes, ela me leva a te fazer uma outra pergunta pela sua resposta. Legal. Para você é super importante, então, no momento que você se sente em um estado, em uma situação de apresentação de público, o conteúdo ele está apropriado do Igor. Não sei se vocês pegaram o som que caiu aqui, mas a minha garrafinha caiu, desculpa. É importante eu estar apropriado do conteúdo. Hoje, menos. Mas ainda assim é. Ainda é um ponto. E aí a gente vai percorrendo sobre esses questionamentos e essas perguntas ao longo de pelo menos 3, 4 encontros. Legal. No primeiro encontro, que eu sempre chamo de consultoria gratuita, que é aquela para você conhecer qual é a metodologia. Aí eu já te trago, inclusive, a metodologia até sem você fazer essa consultoria gratuita. Então, mentoria gratuita com o André aqui durante o nosso episódio do Não Linear. Aproveita, pega o papel e caneta, anota, porque vale a pena. Anota, porque se você hoje fosse falar comigo, eu te traria esses questionamentos, inclusive o entendimento da metodologia. A metodologia da individual da mentoria que hoje eu presto serviço, ela foi uma jornada de 2 anos e meio estando à frente de comunicação, tanto na Creative, quanto na Ambev, quanto no Insider, quanto nas apresentações dessa outra empresa que eu tive, do IBO. E hoje ela já tem muito mais claro uma ideia e um direcional de como você consegue percorrer uma jornada
para você se descobrir ou se autodescobrir, de fato, um comunicador, comunicadora. Então, dentro dessa metodologia, são 3 pilares, e são pilares que eles são cíclicos. Eles vão acontecer em todas as aulas. Eu não preciso sair de um e entrar no outro. Ele vai estar sempre sendo resgatado. Começa com o lance de identificar. Eu preciso identificar situações, histórias, vivências, medos, bloqueios. Eu preciso identificar e externalizar isso. Esse é o grande lance da comunicação, porque muitas vezes a gente deixa no pensamento, e eu falo isso para os meus alunos e alunas: anota, tira da cabeça, bota num papel, fala, se grava, se escuta. Então essa é a identificação que a gente faz, olhar os traumas, olhar os bloqueios, olhar as vitórias, as frustrações, as suas histórias, e pasmem, muita gente não sabe contar uma história. Se eu chegar e falar assim: Igor, conta aí uma história sua de infância. Tem gente que trava. Sim. Trava. Sim. Ou não consegue. O cara conta, começa a abrir janela, começa a abrir porta, não fecha a porta, não fecha a janela, daqui a pouco ele já é adulto e tá na história de criança. Exatamente. O que muita gente faz também é o seguinte: você começa a contar uma história, aí você vem do passado, aí vem pro agora, e daqui a pouco você volta, ou seja, não tem uma linha cronológica. Isso também a gente estuda ao longo da mentoria. Legal. Então, o primeiro passo, o grande pilar inicial, é a identificação. Depois a gente vem pro segundo passo, que é o ressignificar. A partir do momento que eu conheço, descubro esses bloqueios, esses traumas, essas felicitações, essas experiências, muitos deles eu preciso ressignificar. Ressignificar estímulos negativos que eu fui sofrido ao longo da minha vida, ressignificar traumas, ressignificar bloqueios. Abre um parênteses, eu não faço sessão de terapia, tá? Eu não tenho formação disso. E eu sempre falo, se eu preciso de um acompanhamento mais profundo, eu sugiro um psicólogo para esse meu mentorado. Legal. Eu não entro num campo que ele não é meu. Mas quando é focado em comunicação, é fácil de destravar a pessoa. Legal. Por toda a vivência que eu já tive. Sim. Então a gente vai ressignificando vários pontos. E é dentro desses pontos de ressignificação que estão as perguntas. Que tal o desconforto? Que essas perguntas que já vou fazer para vocês, algumas delas, que isso tem tudo a ver com comunicações, vocês vão entender que é muito desconfortável quando a gente ouve, quando a gente responde essas perguntas. Mas antes disso, aí eu chego no terceiro passo e eu fecho o meu ciclo 360, que é a experimentação. Então eu passo a experimentar diversas situações que são desconfortáveis. Eu sei que situações você vai viver lá na frente. Legal. Então, por exemplo, se uma pessoa chega e fala para mim assim: eu tenho uma apresentação para fazer para o meu chefe hoje. Tá bom, quanto tempo de apresentação? Tem uns 10 minutos. Como que vai ser sua apresentação? Vai ser online. Falei, mas e se for presencial? Tu tá preparado? Eu nem vou pro escritório. Não sei. Mas tu tem material, recurso visual, tem um PPT, tem uma coisa passando? Não, eu fiz aqui. Posso dar uma olhada? Dou uma olhada. Geralmente eu ajudo os alunos a montar um visual, e aí eu estudei muito design para isso também, tá? Legal. Fiz alguns cursos para poder entender um pouco mais desse mundo, para poder passar sobre o que é uma apresentação visual, o que é necessário conter. Não que eu seja especialista nisso, mas talvez um pouco didático eu consigo ser para te levar para esse mundo. E eu começo a testar a pessoa naquele movimento, daquela situação. Eu trago outros contextos. Eu chego para ele e falo: tá bom, se tiver 2 minutos, vai lá, se apresenta para mim aí. Mas não tá meu material. Não, vai lá, se apresenta. Mas não... Seu tempo tá passando. Já tem um e-mail. E aí vai trazendo esse desconforto nessa experimentação. E é dentro da experimentação que eu começo a incluir também algumas ferramentas que vai te servir para a sua vida. E eu sempre falo, as ferramentas e técnicas de oratórias, elas podem te auxiliar, elas podem potencializar a sua comunicação, a sua natureza comunicativa, mas você precisa treinar elas. Legal. Eu conheço uma gama de ferramentas e técnicas de oratória que eu não utilizo. E eu falo isso para meus alunos. E tem muitas técnicas que eu trago para eles e falo assim: no meu dia a dia eu não utilizo, André. Mas testa, porque para você pode ser que seja necessário. Com certeza. Porque é um indivíduo. Então é de fato personalizado. E aí a gente fecha o ciclo, ou seja, toda aula a gente está identificando algum problema, a gente está ressignificando algum problema e a gente está experimentando novos problemas. Legal. Porque no momento que você se colocar de uma comunicação, qualquer que seja, âmbito pessoal ou profissional, se você já tenha vivenciado isso, é mais confortável. Legal. Cara, eu tenho um pensamento sobre comunicação e aí eu queria trazer aqui, antes de você fazer as perguntas para o público, né, que deve ter uma galera aí esperando, que é o seguinte: eu acho que evolutivamente, se a gente pensar como Homo sapiens, vamos dizer assim,
te jogo essa pergunta, né? Mas eu penso dessa forma. Você acha que a gente tem mais condição social de ser bem-sucedido em grupo ou individualmente? Pensando lá atrás, vamos voltar 1000 anos aí no tempo, 2000, 3000, 4, 5000 anos, quando a gente era caçador-coletor, mais do que isso até, quando a gente era caçador-coletor, o quanto a gente dá... O que garantiria que a gente desse certo mais? Era o coletivo, estar andando em bando ou andar no individual? Sempre andar em bando. A nossa essência, a natureza do Homo sapiens, ela é de fato para ser uma pessoa sociável. Perfeito. Ponto positivo. Só que lá atrás podia acontecer, eventualmente, da gente estar no meio da natureza selvagem e por algum motivo ter se perdido do bando, por algum motivo eles terem andado, terem se deixado pelo caminho, e aí você está sozinho, numa situação de risco, como a gente acabou de falar. E sozinho, todos os riscos da floresta se apresentam para você. A posição do comunicador é o mais próximo disso que a gente vai enfrentar no nosso tempo. Porque você, a gente precisa caçar, colher, fugir de bicho. A vida é muito confortável, reconhecendo, claro, nossos privilégios, a vida é muito confortável para a gente. Agora, o comunicador, a comunicadora, talvez seja a única pessoa, o único profissional, o único indivíduo que vai se colocar voluntariamente na frente de um bando julgando ele ou ela. Então, assim, talvez seja o único lugar em que a gente se assemelha ao Homo sapiens que se perdeu do bando e corre todo aquele risco. E aí, por ser o único lugar que se assemelha àquela condição, todos os medos, anseios, inseguranças que aquele Homo sapiens vive, vai viver nesse ponto de comunicação. Então, eu penso muito a comunicação nesse lugar, hoje em dia. Claro que a gente não tinha como preparar, porque não existiam escolas de treinamento e desenvolvimento de profissionais, de Homo sapiens, caçadores, coletores solitários na floresta. Não tinha como se preparar para lá. Mas a gente tem como se preparar para cá. E aí agora eu quero jogar uma reflexão para você e a gente já volta nas perguntas. Porque tem muito a ver com a tua mentoria, sobretudo por ser uma mentoria individual baseada nos problemas de cada indivíduo. Voltando para o nosso amigo que vai ter que apresentar alguma coisa numa reunião, para o chefe e tudo mais. Você, que é especialista em comunicação e trabalha com isso há muito tempo, qual a relevância dessa habilidade na vida profissional de uma pessoa? Tudo. É. Tudo. Defende, porque você é partidário. Eu sou partidário, mas eu não vou nem falar no âmbito profissional. Vou falar que comunicação ela faz parte da sua vida. Legal. Se você acorda e você dá um oi para sua esposa, para seu marido, para seu colega que está dormindo do seu lado, isso é comunicação. Se você faz um café sozinho e aí te levando e remetendo para essa pessoa que era um caçador-coletor que foi deixado de lado ou que ele se perdeu do bando, isso é comunicação. Você hoje que tem um cachorro, um pet, qualquer que seja, cara, você se comunica com ele. E olha a importância de a gente aprender comunicação em todos os âmbitos da vida. Você consegue aprender muito com comunicação com um pet, com um cachorro, com um gato, Legal. com uma tartaruga. Se hoje você tem um filho, você precisa aprender sobre comunicação o tempo todo. E você ficou só no âmbito pessoal. Porque só no âmbito daí pessoal. Pro profissional, se eu for te levar para o âmbito profissional... Igor, esquece. Hoje em dia você não consegue crescer na sua carreira sem comunicação. Qualquer área. Não tem área. Verdade. Não tem área específica. Eu concordo. Qualquer área. Eu tô te provocando, mas eu concordo. Hoje em dia, inclusive, saiu no Fórum de Economia Mundial, a última pesquisa que teve, dizendo que a comunicação e o poder de síntese da comunicação é uma das 10 habilidades necessárias para o profissional do futuro. Cara, a gente está falando de crescimento de tecnologia, a comunicação é uma coisa primária, é básica. E ela ainda assim é uma habilidade essencial para um profissional do futuro. Por quê? Sim. Porque a gente sempre se comunicou. Você nunca vai deixar de se comunicar. Sim. Se você é um cara hoje que trabalha na frente do computador, mexendo com Python, com qualquer tipo de linguagem de tecnologia, linguagem computacional, você se comunica, meu amigo. Se você hoje trabalha 100% remoto, você precisa muito aprender de comunicação. Muito. Porque você se comunica via WhatsApp e eu já vi uma gama de pessoas errando porque não sabe passar uma mensagem ou porque não sabe reconhecer qual é o canal de comunicação do outro. Legal. E aí eu te levo a uma provocação daquela sua história que você trouxe. Legal. Do cara que ele se distanciou do bando. Que é o que a gente se coloca hoje num papel de comunicador de palco, né? Com pessoa que tá na frente. Ali eu já acho que essa pessoa que tá comunicador de palco, comunicador da frente, você falando para diversas pessoas, o grande lance, a grande consciência comunicativa que você precisa ter é: eu não sou o protagonista. O outro é o protagonista. Perfeito.
E aí, a partir do momento que você identifica que o outro é o protagonista, você consegue chegar no meio termo comum, porque pela própria etimologia da palavra comunicação, é uma ação comum que depende de 2 ou mais pessoas, quando a gente fala de comunicação interpessoal. Mas e a comunicação intrapessoal? A de olhar para dentro. Então, esse cara que hoje ele é apresentador de palco, que era a situação daquele cara que tá fora do bando, cara, ele tem vários estímulos que foram sucessivos ao longo da vida dele. Ele tem uma bagagem e experiência de vida que é única dele. Ele é um indivíduo único do mundo. Legal. Inclusive, Carlos Drummond de Andrade, ele falou isso durante muito tempo. Nós somos seres sociais com diferenças, mas somos feitos para multiplicar. E, de fato, eu não preciso ter o mesmo pensamento do Igor, do Netinho, de você que está nos assistindo aqui. Mas se a gente consegue viver e a gente quer viver em harmonia, comunicação é a chave central. Legal, perfeito. Senão, o que acontece? Desconexão, ruptura de amizade, relacionamentos que se quebram, porque a gente não consegue ter o mínimo de convívio possível. E comunicação é convívio. Convívio de você com você mesmo e você com o outro. E aí, o grande lance que eu sempre falo, e eu sempre volto nesse tema, que é a comunicação, ela começa de dentro pra fora. Legal. Netinho é pai, né? Eu não sou pai. Eu não sou pai ainda. Você que tá nos assistindo pode ser mãe, pode ser pai. Se você for e se você não for, guarda isso que eu tô te falando, porque lá na frente você vai identificar. Hoje, quando você tem um filho ou uma filha, você precisa saber reconhecer o que você passa de valores seus para essa pessoa, para essa criança, para esse ser que está nascendo, que vai se transformar num adulto, que vai ser um ser descolado de você, e muitos pais não querem que esse filho se descole, não deixa voar, mas quando ele nasce, você precisa transpassar tudo aquilo que você quer. E muitas famílias e muitos pais e mães, eles cortam, eles quebram esse vínculo. Eles não entregam a liberdade de a pessoa aprender que comunicação ela precisa também se frustrar. Ela precisa se quebrar para ela poder consertar. Muitos traumas que hoje a gente leva aí, traumas básicos, traumas de julgamento. Inclusive, se você queria uma das perguntas que eu vou trazer mais na frente, já anota. Você julga outras pessoas? Todo mundo julga. Toda hora. O tempo todo. O julgamento, quando exacerbado, ele pode sim sofrer estímulos negativos. E esses estímulos negativos, eles podem ser gerados em traumas. E esses traumas, eles são levados a gerarem bloqueios comunicativos, que são filtros mentais comunicativos que a gente não consegue levar o próximo passo adiante. Então, você hoje que é pai, é mãe, tem filho, tá em processo de criação, você tá se comunicando o tempo todo com outra pessoa. E essa outra pessoa, ela precisa ser protagonista daquilo que você passa. Senão você só vai estar passando aquilo que você é. Só que essa outra pessoa que nasceu, ela não é você. Ela veio de você, mas ela não é você. E aí é que tá o grande lance, é isso que eu levo para as pessoas na mentoria. Você não é o protagonista. Perfeito. Ah, mas... Abaixa seu ego. Dá vontade, não dá? De coçar ele, de inflar, você não é o protagonista. O protagonista é o bando, igual a gente estava falando. É o bando, é a comunidade, é a sociedade, é o entorno, é todo mundo. A gente não pode ser só. Se você vive só no mundo hoje, cara, é uma grande chance de você estar perdendo a beleza que é a vida. Perfeito. Porque a gente vive em harmonia em sociedade. E aí, trazendo as perguntas, que eu já falei, uma é se você julga ou não. Ó, anota e responde por aí já. Responde, não, mas isso eu sempre trago na primeira. A primeira aula, no final dela, e a aula tem uma duração de 1 hora, 1h30. Na mentoria. Da mentoria. No final da primeira aula, eu trago essas perguntas, são 8 perguntas, e elas eu não dou tempo da resposta. É só sim ou não. Então você vai fazer o mesmo em casa. Sim ou não. Você não precisa dizer o porquê. Pensa. Inclusive, se você falar o porquê agora, já tem uma coisa de errado. Talvez já traga um diagnóstico. Mas as perguntas, elas são o seguinte. Não vou trazer todas, vou trazer algumas. Primeiro, você julga as outras pessoas? Sim ou não? Sim. Você tem medo do julgamento do outro quando você se comunica? Sim. Você é aquela pessoa que enxerga para sua história e não reconhece ela como uma história impactante? Sim. Você tem a necessidade de aceitação do outro toda vez que você se coloca em sociedade? Sim. E daí vai. E aí a gente eu já fui reprovado aqui na minha... Não Tô brincando, né? Você não tem reprovação não, galera. Pode vir sem medo. Vem sem medo. Mas é a partir daí
que a gente começa a fazer um trabalho mais profundo na sua necessidade, porque várias dessas perguntas, elas me levam a um campo de comunicação, me levam a um campo de sensibilização, me levam a um campo de percepção, como que você recebe esses estímulos, por que é uma necessidade de aceitação exacerbada, por que talvez você não olha para sua história, a gente faz um resgate de história, isso acontece demais. Quer ver um outro exercício mega prático para vocês? Anota 5 histórias da sua vida em cronologia. Escreve, não é na cabeça, escreve. Uma história de infância, uma história de vida profissional, uma história de carreira, qualquer história. Ah, André, mas tem que ser história de sucesso? Qualquer história, só escreve. Eu quero que você coloque ela em linha cronológica. E na próxima aula você me apresenta. Tem gente que não consegue. Sim. Não consegue mapear 5 histórias e colocar elas em linha cronológica. E aí a gente precisa fazer um resgate dessa história. Eu começo a trazer vários questionamentos. Qual foi a situação que você vivenciou de maior frustração? Ah, não sei. Opa, calma. Segura essa pergunta. Qual foi o momento da sua vida que você se sentiu mais empolgado? Ah, não sei. Opa, segura. Se ela não consegue responder 3 situações de emoções que ela tenha vivenciado, eu preciso parar a mentoria. Preciso parar ali e falar para ela o que é emoção, o que é sentimento. Às vezes a pessoa ela não reconhece. Ela não tem essa identificação. E aí eu levo para ela para um campo, um material que eu criei, uma ferramenta para a gente identificar os valores emocionais que tem na sua vida. E aí você começa a saber o que é emoção, como que você sente, o seu corpo o tempo todo ele tá recebendo estímulo de algo que você tá acontecendo com você. Quando você se sente ansioso, o que faz? Como que seu corpo reage? Quando você se sente feliz, o que seu corpo faz? Sim. Qual a diferença de felicidade, empolgação, de gratidão, tudo que são emoções agradáveis? Qual a diferença entre tristeza, angústia, ansiedade, que são emoções mais negativas, desagradáveis? A gente precisa reconhecer isso, porque isso faz parte de comunicação. Total. É a partir desse momento que, quando a gente termina essa linha dos valores emocionais, eu sei identificar o momento que você vai se sentir bem ao falar em público. Porque se você, ao final de toda a ferramenta, do exercício completado, você chegar e falar para mim, minha principal emoção agradável que eu já vivi e por mim eu viveria dentro dela o tempo todo é entusiasmo, eu chego e falo, opa, você precisa se sentir entusiasmado quando você vai falar em público. Legal. Ah, mas como que eu faço isso? A gente vai precisar resgatar esse dia. E aí é a recompensa. O cara tá tendo uma recompensa imediata. E aí é a de experimentação. algo. Legal. A gente precisa experimentar isso, mas antes ele tá ali ressignificando e muitas vezes ele tá identificando. Sim. Por isso que é um ciclo o tempo todo vicioso. Sim. E muitos dos caminhos da mentoria ele te leva a isso. Muita gente fala que é uma terapia, mas não é uma terapia, é comunicação, é para você saber falar, indiferente da situação. Ah, eu quero apresentar meu mestrado. Cara, tá aqui, eu tenho uma mentorada agora. Eu acabei de terminar uma que eu ajudei ela a construir todo um processo de escrita de mentoria. De mestrado, e eu não tenho formação, não fiz mestrado, tenho muita vontade de fazer, mas eu não tinha esse conhecimento, tinha conhecimento de como montar um roteiro, de como se apresentar. Legal. E eu precisava que ela só trouxesse informação. O que é um sumário acadêmico, o que é um objetivo, a gente criou uma jornada do herói para aquilo, a gente foi buscar pesquisa de fora, então eu auxiliei, a mentoria ela é para você. Assim como eu tenho agora uma mentoranda que ela tá num processo de mudar tudo do mestrado dela. Eu falei, cara, então tem que escrever tudo do zero. Pera aí, vamos agilizar isso aqui. Você não tem tempo hábil. Como que a gente faz? E eu auxilio com muito do conceito de roteirização e storytelling. Para ela conseguir entrar dentro desse mundo mais rápido e ela escrever mais rápido. Sim. Então a gente vai permeando por caminhos que são de acordo com a sua necessidade. Assim como veio vários outros mentorandos pedindo técnica. Uhum. Eu dou técnica. Mas eu dou uma técnica direcionada. Se eu chegar e falar assim, amigo, vamos lá, vamos roteirizar aqui. Tu sabe como faz um roteiro? Não sei. Cara, tem vários tipos de roteiro. Tu quer aprender quantos? 10. Então vambora. Tem vários tipos de roteiro. Sim. Tem pitch empresarial, tem linha mestra, tem o mais básico, que é aquele tipo de roteiro de redação, que aquilo ali já ajuda pra caramba. Sim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Souber fazer aquilo ali, já foi muita coisa. Sem dúvida. E aí eu trago outros tipos de treinamento, de roteirização, que eu pego muito na bagagem de fora, que eu tenho estudado muita coisa fora.
e isso eu vou trazendo para as pessoas. Então a mentoria ela passa por esse caminho. É um caminho que ele é seu, é construído em conjunto, eu digo que é sempre uma troca, eu tô ali aprendendo com você, porque é uma necessidade, que não é uma necessidade minha, então eu preciso incorporar e vivenciar aquilo e me conectar com você para aquilo, para que no final você se sinta, no mínimo, confortável para falar em público. Legal. Porque aqui vai também uma grande lição, que é aquilo que eu acredito de comunicação. Bons comunicadores, não necessariamente ele tem confiança de falar em público. Porque confiança não é pó mágico. Não nasce da noite pro dia. Sim. Pô, eu tô me sentindo confiante aqui. Pô, mas antes de você apresentar o podcast, você poderia estar se sentindo um pouco ansioso. É, toda hora, na real. E aquela coisa vem. Eu falo muito pros alunos. Cara, às vezes tem gente que precisa de uma canetinha na mão. Sim, aquele barulho tic, 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 tic. Esse eu já não gosto tanto, mas o objeto na mão já vai te trazer uma sensação de conforto e não de confiança. Verdade. Porque o primeiro passo para você se apresentar na frente de um público é você ter consciência que você pode. É você saber que você é capaz daquilo. Comunicação começa com um processo mental. E logo depois disso é você se sentir confortável. Perfeito. E depois do conforto, a confiança ela vai vir, porque ela vai vir durante a apresentação. Perfeito. Ela não vai vir antes. Tô me sentindo confiante. Aí se acontecer um quesinho diferente, tua confiança já quebra. Sim. Mas se você estiver confortável, tá se sentindo bem, feliz, cai pra dentro do jogo. Sim. O jogo vai te trazer essa confiança. É esse caminho. É aquela máxima do cara que vai se apresentar em público e de repente ele olha pra plateia, ele tá desconfortável, porque é uma situação, como a gente falou algumas vezes aqui, inerentemente desconfortável. Sim. E aí ele olha e tem, sei lá, numa plateia de 10, tem 5 olhando pro celular. Aí, se ele não tiver testado, se ele não tiver crescido nessa confiança que você trouxe, aquele desconforto de não tô conseguindo captar a atenção das pessoas, joga a apresentação dele pelo ralo. Acabou a apresentação dele de qualquer jeito, porque ele não vai conseguir se reconectar com o público, não vai conseguir lembrar do que ele tem para fazer, ele vai ficar absolutamente desconfortável, e aí a confiança mesmo já morreu há muito tempo. Já morreu há muito tempo. E aí eu sempre falo aquela grande, e quem já foi meu aluno sabe disso, que é a grande máxima da comunicação é de você testar várias situações para você vivenciar elas. Por exemplo, uma situação como essa, do qual você está se apresentando na frente, seja através de plateia, do qual você está num platô, seja no mesmo plano do seu público, se você vê uma pessoa no celular, ou lendo, ou olhando para o lado, ou conversando, e você sente desconforto nisso, você precisa talvez aprender um pouco sobre interação, sobre conexão, sobre contato visual. Sim. Então, há ferramentas também, elas são incorporadas, mas você precisa testar elas para ver se faz sentido. Legal. Então, você precisa reconhecer como as ferramentas elas podem potencializar a sua natureza comunicativa. Porque o conforto ele vai existir. Sim. Você precisa só reconhecer que ele está ali. Ele vai chegar em algum momento. Ele está lá. Uhum. Ele vem. Uhum. E o grande lance é que nem sempre, quando eu vou me apresentar na frente do público, eu me sinto entusiasmado. Claro. Nem sempre eu tô bem. Não é todo dia que eu vou dar uma mentoria que eu tô no meu melhor momento. Não é todo dia que eu vou me apresentar que eu tô me sentindo pleno, sabendo de todo o conteúdo, que tô com apropriação. Não. Mas eu sei do que eu preciso fazer. E eu sei que o grande protagonista não sou eu. É o outro. Perfeito. E aí a coisa vem, ela anda. Perfeito. E André, a gente falou aqui... Bom, primeiro vamos fechar o bloco mentoria. Acho que mentoria é o grande carro-chefe hoje, onde as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente podem te encontrar e consumir para além do que você já deu de aula aqui sobre o tema comunicação. Mas quero aprender um pouquinho mais, quero uma coisa individualizada. Eu vou procurar o André e já no final a gente vai falar sobre suas mídias sociais, sobre como as pessoas podem te encontrar. Mas ele é só hoje, uma das possibilidades de te encontrar. Porque a gente falou no início que a gente vai trazer uma surpresa para a galera que está ouvindo a gente aqui hoje no podcast e que também tem a ver com o tema comunicação e que aí também eu já vou antecipar porque eu tenho muito prazer em construir com o André daqui para frente e não só com o André, com o Netinho também, ele tem uma participação grande aí nessa história daqui para frente, que é o nosso Expresso Duplo Club, cujo símbolo a logo já apareceu aí na tela para vocês, animada para poder trazer também o clube, e a gente vai explicar o que é essa iniciativa. Mas se você gostou do tema comunicação até aqui, primeiro de tudo, claro, do tema que o André trouxe, compartilha já esse episódio, manda para as pessoas que podem gostar, que podem estar precisando desse conteúdo, deixa seu like, não deixa de seguir a gente nos canais Deezer, Apple Podcast, Spotify e também no YouTube. Segundo,
fica por aqui porque a gente vai explicar para você o que é o Expresso Duplo Club, porque ele é uma forma também, a partir de agora, a partir desse mês ainda, de janeiro, assim, final de janeiro, de você aprender mais com a gente sobre o tema comunicação, né, André? Conta um pouco do que é o Expresso Club para a gente começar a falar sobre ele. Igor, o Expresso Club ele nasce com um real objetivo em comum nosso de poder experimentar e trocar sobre vivências, experiências, conhecimentos, insights, novas possibilidades sobre o mundo da comunicação em várias facetas e áreas distintas. Legal. Então a gente tem 3 áreas que a gente vai entrar em muitos temas, que é a área do pessoal, ou seja, como você se ver como um indivíduo no mundo, como que você reconhece habilidades que elas são inerentes a você e como você traz essas habilidades para fora. Habilidades que são focadas em comunicação, que é do indivíduo. A segunda grande macro área que a gente vai entrar é o relacionamento. Então, como você se relaciona com outra pessoa, não é um relacionamento só amoroso, mas talvez a gente entre em alguns assuntos como esse, mas é como você se vê em sociedade, que é o chamado de comunicação interpessoal. A primeira, a comunicação pessoal, é chamada de comunicação intrapessoal, para ficar claro o conceito para vocês. E o terceiro grande pilar é o pilar que é de profissional, comunicação profissional, para quem está no corporativo, para quem é empreendedor, para quem é autônomo, para quem está querendo se descobrir no mundo. A gente vai trazer uma bagagem de assuntos de comunicação que são essenciais para você poder crescer onde quer que você esteja dentro dessa sua carreira escolhida. Então, a gente vai percorrer ao longo disso com um real objetivo da gente conseguir disseminar o mundo da comunicação para que você consiga entender, se capacitar, se desenvolver naquilo que você quer e a busca do seu protagonismo. Que eu acho que esse é o grande lance. É a gente se reconhecer como um protagonista da nossa comunicação, a gente ser o portador daquilo que a gente tem de melhor para o mundo. E como que eu levo o que tem de melhor para o mundo? É através da minha comunicação. Perfeito. É através desse canal mágico de poder me comunicar com o outro. Então, uma plataforma que vai ser 100% online, é uma plataforma que a gente vai trazer materiais todo mês. E aí eu vou deixar para o Igor explicar para vocês como que vai ser isso, porque a gente está super empolgado. A gente vem roteirizando já muitas aulas, o negócio tá avançado. E vocês vão ver que a gente vai trazer participação de outras pessoas, vai ter várias ferramentas práticas, e isso é uma preocupação tanto minha quanto do Igor. O Igor é uma pessoa que ele vem muito da área de treinamento e desenvolvimento, muito da área de recursos humanos, de pessoas. Então ele sempre se preocupa também em como eu levar algo prático para as pessoas, como eu consigo passar esse conhecimento de forma eficiente para o outro e com qualidade. Então esperem aulas que sejam curtas, e talvez o nome tá aí, Expressas, do qual você vai aprender sobre alguma ferramenta ou sobre alguma possibilidade, um insight, um conceito, um conhecimento voltado ao mundo da comunicação e que você saia de lá conseguindo colocar em prática no seu dia a dia. Mas explica mais ou menos pra galera como é que vai ser essa plataforma, Igor. Bom, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado já de cara da novidade, porque dentro do que o André trouxe, comunicação pessoal, comunicação de relacionamento, né, com outras pessoas e comunicação profissional são temas nos quais eu e o André, cada um à sua maneira, cada um com a sua vivência, recolhemos algumas experiências, alguns casos, algumas ferramentas, alguns conceitos, algumas reflexões. E a gente, desde que a gente começou a trabalhar literalmente junto, começou a pensar também, começou a estruturar como é que a gente poderia levar isso para mais pessoas? Como é que a gente poderia escalar isso para além das mentorias? Porque assim como o André, eu também já ministrei algumas mentorias dentro do tema comunicação. E aí a gente combinou essa nossa experiência, cada um com as suas realidades, em uma grande plataforma que a gente está chamando de Expresso Duplo Club, para levar até você esses temas. Como é que a gente vai fazer isso na prática, né? Já dentro aí também do que o André trouxe, aprofundando um pouco. Primeiro, as nossas conversas, elas sempre foram regadas, de certa forma, a café. Acho que todo mundo por aí que está ouvindo a gente já ouviu aquela expressão, pô, vamos marcar o café. Por mais que você não goste do café, você sabe que quando alguém fala assim, pô, vamos marcar um café para trocar uma ideia. Nada impede você abrir um vinho, de você beber uma água, de tomar um chá, de abrir uma cerveja, ficar à vontade. É a tua bebida preferida e a ideia é justamente você ficar bem à vontade, como o André trouxe. E aí a gente sempre vai trazer o tema da seguinte forma. A gente vai abordar, em média, 4 temas por mês, sendo 2 temas meus, 2 temas do André,
num formato de aula mais curta, porque a gente não acredita muito somente na aula expositiva. Acho que quando a gente é novo, a gente tem muito aquela visão de que acumular conteúdo é aprender. Eu e o André, a gente acredita que para além de acumular conteúdo, a gente também aprende com experiência, como ele falou nas mentorias, se conectando com pessoas que conhecem do tema que a gente quer aprender, se conectando com uma comunidade interessada no tema, no nosso caso comunicação, mas daquele tema que você quer aprender. A gente acredita que o aluno adulto aprende muito mais dessa forma, combinando absorver conteúdo, viver experiências, se conectar com pessoas e se comunicar com comunidades interessadas no mesmo ponto. E aí a gente resolveu criar o clube em que, ora eu vou trazer um conteúdo, cada mês eu vou trazer 2, as outras 2 conteúdos do mês vão ser trazidos pelo André. A gente sempre vai ter aulas no formato curto para gerar reflexão sobre o tema, apresentar conceitos importantes sobre aquele tema e, quando couber, apresentar também uma ferramenta prática para você levar para o seu dia, desenvolver e levar para a experiência para ver o quanto você passa a se sentir mais confortável com a sua comunicação pessoal, com outras pessoas, nos relacionamentos e também na sua comunicação profissional. Então, é a grande plataforma por onde você vai poder, a partir de agora, acessar a gente como especialista em comunicação. E eu guardei com muito carinho esse momento para a gente trazer essa grande novidade do ano de 2023, dessa parceria minha com o André, para você poder também conhecer mais sobre o tema comunicação, se desenvolver no tema comunicação, acessar conteúdos diversos sobre o tema comunicação, acessar outros facilitadores para além de mim, do André, porque vai ter professor convidado. E por lá a gente vai falar de tudo um pouco de comunicação. Vou deixar o André já trazer uma pincelada de alguns temas do que a gente vai trazer, só para vocês sentirem o que vocês vão acessar ao fazer parte do Expresso Duplo Club. E aí, antes de eu entrar e acessar alguns tipos de assuntos que vocês vão presenciar e vivenciar dentro do clube, vale salientar, né, Igor, que você vai ter um momento de mentoria se você for membro. Sim. Então, todo mês vai estar eu e o Igor abrindo umas 2 horas de mentoria para você vivenciar e se sentir desconfortável e confortável o quanto você quiser junto com a gente. Então vai ser aquele momento da gente trocar muita ideia, de você conversar com outros membros, de você poder trazer mais insights, mais reflexões, mais conhecimentos e a gente, obviamente, dar uma aprofundada em alguns temas que são essenciais, que casam com a entrada ou não de próximos temas da comunicação que a gente vai trazer mais pra frente. E aí, pincelando sobre alguns temas que a gente vai perpassar, vai ser lifelong learning, isso já vai ter no primeiro mês, então se você é um cara que gosta de aprendizagem, esse é o grande momento. A gente vai falar de escuta, a gente vai falar sobre bloqueios comunicativos, a gente vai falar de medos, a gente vai falar de percepções e sentimentos voltados à comunicação, a gente vai falar de estímulos, a gente vai falar de feedback. Entrevista, se você fosse preparar para uma entrevista. Como você se prepara para uma entrevista de emprego, uma entrevista de estágio. Uma entrevista de podcast, por que não? Uma entrevista de podcast. Vai que você um dia vai participar de um. Vamos falar sobre níveis de conversação, estilos de conversação, apresentações no offline, apresentações no online, um webinar, ou seja, pitch, tudo aquilo que envolve o mundo da comunicação. Algumas aulas elas vão ser mais técnicas, outras aulas vão ser mais reflexivas. Tantas outras a gente vai trazer alguns conceitos com muitas ferramentas para que você coloque e introduza no seu dia a dia. E como o Igor disse, eu gosto muito de reforçar, talvez seja um plus super interessante do clube, é que você vai poder ouvir outras pessoas, outros especialistas que vão vir falar sobre o que eles acreditam e acham em determinado tema e conceito. E aí você pode também estar se perguntando um pouco do nome, né? Expresso Duplo Club. Vou explicar um pouquinho mais sobre o tema. O clube já ficou claro. A gente está falando não de um curso online que você vai comprar e ter aquele curso de acesso vitalício, mas que nunca vai ser além daquilo. Todo mês vocês vão receber conteúdos novos. Então é um curso que se renova e, através de uma anuidade, você consegue acessar esses conteúdos mensalmente ou no programa no plano mensal também, renovando cada mês, você consegue acessar novos conteúdos mensalmente. Então, a ideia de ser um clube, justamente por estar sempre se renovando e incluir pessoas que estão inteiradas e orientadas a entender sobre o mesmo conteúdo, e a gente vai gerar interação com essa galera lá dentro. Expresso vem de várias coisas. Primeiro, do café que a gente marcava para trocar essa ideia e estruturar esse nosso clube de comunicação. Segundo, porque Expresso
tem super a ver com expressão, e comunicação é a ferramenta mais assertiva na hora da gente se expressar. Claro, comunicação nas suas mais diversas definições, não só a oratória, como o André trouxe aqui ao longo do nosso podcast. Terceiro, porque expresso, além de vir de expressão, além de vir do Café Expresso, vem também de serem aulas rápidas. Conteúdos que é quase uma conversa ali que você está trocando comigo ou com o André, tomando aquele cafezinho ou sua bebida preferida e gerando reflexão e temas e ferramentas para você levar para o dia a dia. Então, o Expresso está explicado. Duplo por quê? Porque vem reforçado pela minha experiência e a experiência do André. Então, essa dupla que vai levar até vocês esse conteúdo mensalmente dentro do tema comunicação, abordando sempre comunicação na esfera pessoal, de relacionamento e profissional. E eu só digo uma coisa pra vocês, tá? Se eu fosse você, eu não perderia tempo. 2023, ele tá começando agora. Eu acho que a comunicação ela é a principal habilidade para que você consiga se transformar tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Então, talvez seja o momento ideal de você dar o próximo passo, e essa mudança ela vai partir de dentro de você, não vai partir da gente. Você, se quiser fazer parte, você já vai receber lá dentro da nossa plataforma uma gama de conteúdo interessante que você vai poder estar trocando com a gente o tempo todo. Eu e o Igor, a gente vai estar dentro da plataforma, inclusive tirando dúvidas, trazendo mais sugestões. A gente vai abrir um grupo focado para os membros, para a gente poder fazer uma troca meio que semanal com essa galera. E, obviamente, se você fizer parte do plano anual, você vai ter alguns benefícios. Mas se você quiser fazer parte do plano mensal, também nada impede de você conseguir aprender, se desenvolver e olhar para o mundo da comunicação com mais cuidado. Afinal de contas, a comunicação ela é o caminho, é o meio que te leva a alcançar todos os resultados e objetivos que você quer ter na sua vida. Bom, dito isso, a minha primeira pergunta é, claro, se vocês gostaram, né? Se vocês gostaram, porque tem muito conteúdo para vocês consumirem por lá no nosso Expresso Duplo Club. Segundo ponto é que, para os primeiros que se inscreverem, a gente vai detalhar isso mais para frente um pouco, mas ao longo das comunicações de lançamento desse episódio de podcast e de lançamento do Expresso Duplo Club, a gente tem uma condição especial para a galera que chegar primeiro no clube. Então, a gente vai detalhar isso em breve, por link, por comunicação. Mas se você gostou dessa conversa com o André, se você gostou do podcast de hoje, se você já está ansioso como eu para fazer parte do Expresso Duplo Club, já guarda essa informação e fica de olho em todos os canais de comunicação. Além aqui do podcast, o @expressoduplo.club, que está ali embaixo na tela ali também, mas que a gente vai deixar na descrição desse vídeo. E no episódio Spotify, Deezer e Apple Podcast, e também nas nossas redes sociais, que já o André vai deixar a dele também. Gostou? Fica esperto, porque vai ter condição especial, mas vai ser só por alguns dias. Então já fica atento, redes sociais minhas, redes sociais do André, redes sociais do Expresso Duplo Club, a gente vai comunicar por lá uma condição única para quem chegar primeiro no clube. E vambora! Eu acho que o momento agora é se jogar, é ir com tudo, é não perder tempo, é deixar o medo de lado e colocar a coragem à tona e vambora. Vambora. André, pra gente finalizar o episódio de hoje e a galera já correr daqui para ir atrás de mais informação sobre o Expresso Duplo Club, onde a galera te encontra? Instagram, LinkedIn, deixa todas as suas redes aí pra galera te encontrar. Boa, maravilha. O Instagram meu é _André P. Lopes. Então você vai conseguir lá ter um bocado de acesso, inclusive, a conteúdos de comunicação. O meu LinkedIn é André P. Lopes. Então é muito próximo, só tirando o underline da frente, um do outro. Também me segue lá, vai vir muito material legal que eu venho colocado no LinkedIn. E segue a gente no Expresso Club, que é o expressoduplo.club, que lá você vai ter uma comunicação muito mais focada e direcionada para o que a gente quer disseminar dentro do clube. Então não deixa de seguir esses arrobas e o arroba do Igor também. Fala aí, Igor, seu. @Igor M. Monteiro _. Vocês me encontram por lá. E claro, a gente vai deixar todos esses arrobas aqui embaixo da descrição do vídeo e dos episódios nas plataformas de áudio também. Boa. Cara, eu queria só te agradecer. Eu acho que foi um papo super gostoso, agradável. A gente conseguiu falar sobre o mundo da comunicação, a gente conseguiu pelo menos permear aquilo que a gente tem como percepção de mundo em torno desse assunto, e é o que a gente vai levar muito adiante dentro do clube, é a gente falar sobre o que a gente acredita, vivências, histórias, inclusive aquilo que a gente pensava antes e hoje a gente pensa diferente, porque esse que é o importante. A gente vive num mundo do qual a gente precisa sempre estar trazendo um novo, e nada é batido no martelo, não existe certo e errado, principalmente para a comunicação. Então essa troca ela vai ser super rica.
E muito obrigado, mano, por me trazer pra cá, pra poder falar sobre a minha história, falar sobre o que eu penso de comunicação e o que a gente tem de novo pra esse novo ano que começa. Pô, cara, prazer te receber sempre. As portas do podcast Não Linear vão estar sempre abertas, você sabe disso. E a gente se vê no Expresso Duplo Club bastante daqui pra frente agora, assim como eu espero rever cada um de vocês também por lá. André, muito obrigado pelo episódio de hoje. Até uma próxima, até o primeiro episódio do Expresso Duplo Club. Galera, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ficarem aqui, ouvirem ou assistirem a gente aí na plataforma de preferência. Esperamos vocês lá no Expresso Duplo Club e até o próximo episódio do podcast Não Linear. Última mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: não seja aquela pessoa que vai entrar no clube e não vai falar pro coleguinho. É muito melhor aprender em conjunto do que aprender sozinho. Afinal de contas, comunicação é troca harmônica entre duas ou mais pessoas. Então manda pra todo mundo, porque vai ser muito mais gostoso. Aproveita e manda esse episódio também, porque aí o cara já vai entender o que é esse lance do Expresso Duplo Club que você já vai estar fazendo, tá bom? Valeu, Igor. Fechado, valeu, galera. Turma. Valeu, André. Obrigado por tudo. Galera, a gente se vê no Expresso Duplo. A gente se vê no próximo episódio do Não Linear. Até a próxima. Um abraço.